Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma tarde aqui no Projeto Live, que hoje recebe a professora Gisele Welch. A professora Gisele é especialista, mestre e doutora pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutora com estágio pós-doutoral desenvolvido na Alemanha, uma grande referência na área do direito processual, advogada, parecerista, associada do IBDP e da BDPRO, que hoje vai nos brindar com considerações sobre a uniformidade do direito, precedentes, segurança jurídica, um papo incrível. Tenho certeza que vamos aprender muito na tarde de hoje. Vou entregando sempre aqueles 2 minutos para que vocês possam ingressar na live e já encaminho o convite para receber com muito carinho a convidada de hoje. Olá, minha querida amiga, tudo bem? Olá, tudo bem, Marcelo? Como vai? Boa. Olha, uma honra recebê-la aqui no Projeto Live. Eu sou particularmente fã de muitos dos seus textos. Tenho certeza que hoje vamos aprender muito. Eu falava há pouco da sua trajetória, né, acadêmica, que passa muito pela PUC do Rio Grande do Sul. Sim, Especialização, o mestrado, o doutorado, é quase uma segunda casa. Mas é verdade. também, mas também menciono aqui o pós-doutorado com estágio desenvolvido lá na Alemanha. Me parece que você ficou quase 1 ano por lá. Um ano, exatamente. Fiquei um ano. Uma experiência que eu tenho certeza foi muito enriquecedora. Vamos falar um pouquinho dela mais para o final da transmissão. Bem, Perfeito. como tu sabes, eu conduzo a live no formato de entrevista para lhe franquear a palavra por mais tempo. Farei 5, 6 provocações, mas o espaço é todo seu, você é a estrela da live. Tá Tudo bem, bem? ótimo. Ótimo, claro. Eu Excelente. destacava aqui a sua titulação, mas também queria fazer referência logo na abertura ao livro que você publicou pela RT. Acho que é a versão comercial da sua tese de doutorado, né? Que já traz a ideia da legitimação democrática do Poder Judiciário e do diálogo dessa produção democrática com o Código de Processo Civil, um tema que eu acho da mais absoluta relevância. Uhum. Mas, enfim, é um prazer recebê-la. Tenho certeza que vamos aprender muito. Informo para quem está ingressando agora que a gente teve uma mudança na dinâmica da live, porque eu agora disponibilizo as lives pelo IGTV. E aí, se você não puder ficar até o final, se chegou depois, terá a chance de conferir na íntegra as preciosas lições da professora Gisele hoje à tarde. Professora, muito Legal. bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Uma honra. Eu vou lhe fazer já de imediato uma primeira provocação, tendo por referência a sua tese doutoral, que depois vai dar embasamento ao livro, né, publicado pela RT, um dos seus livros, esse publicado pela RT. E aí a gente tem a legitimação democrática do Poder Judiciário no novo CPC. Uhum. Eu já queria lhe fazer uma primeira provocação. Qual é o alcance da expressão aí legitimidade democrática? Considerando uma atuação judicial que me parece, em muitos momentos, normativa, né? Uhum, uhum. Perfeito. Bom, então só agradecer mais uma vez o convite, dizer que é uma honra, uma alegria enorme estar aqui contigo, Marcelo. Já posso falar assim, o Marcelo que esteve aqui já no Rio Grande do Sul estudando, né? Verdade. Então já conhece, né, nosso sotaque muito bem, está acostumado. E dizer que eu tenho acompanhado esse belíssimo projeto, muito edificante, né? Assim, uma seleção de temas muito oportunos e pertinentes, Muito especialmente no obrigado. momento, né? Então, muito compromisso assim, em trazer informação, em trazer um debate, um enfrentamento de temas extremamente relevantes e atuais. E assim, com muita, né, leveza, com muita didática, meus parabéns, e com grandes Muito nomes do direito obrigado. também que eu acompanho. Então, eu estou deveras honrada e grata por estar aqui, Marcelo, uma alegria. Agradeço também a exposição, então, da minha trajetória, como tu bem narraste, aí a respeito, né, da minha pesquisa doutoral na PUC do Rio Grande do Sul e agora pesquisa pós-doutoral que foi na PUC e também na Alemanha, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, né? Mas começando pela primeira provocação, que eu acho que é super pertinente, o meu livro, né, na verdade, a versão comercial da minha tese de doutorado que eu defendi na PUC do Rio Grande do Sul, Legitimação Democrática do Poder Judiciário, no contexto na época, né, que foi publicado em 2016, novo CPC.
né? Mas o CPC 2015. Aí tu me perguntas de forma muito pertinente qual seria a abrangência ou o significado da expressão legitimidade e legitimação. Qual é a grande ideia, em primeiro lugar, que eu acho que é importante para contextualizar o que significa a expressão, o que eu quis dizer, ou tratar, enfrentar com um movimento, que eu considero que não é só uma expressão, não tem só um significado, mas também corresponde a um movimento de legitimação, né? Eu trato da questão da inserção da sistemática, da dogmática, né, de precedentes judiciais no nosso sistema jurídico, especialmente no CPC 2015, né, com a promulgação da legislação em 2015 e entrada em vigência em 2016. E aí, a partir dessa abordagem, eu foco bastante nos precedentes, né, de força repetitiva, nas ações repetitivas do RDR e os recursos especiais, né, extraordinários repetitivos. E nessa consideração, eu aponto, né, e até de forma mais propositiva, em razão de ter sido uma tese, que quando a gente fala de judiciário exercendo uma função normativa, né, uma função, então, justamente que alguns confundem com o ativismo judicial, que depois a gente vai, acho que retoma um pouco para falar dos tribunais superiores nesse momento agora, né? Seguramente. Mas, exatamente. O judiciário exercendo essa função normativa, que nós sabemos que constitucionalmente não é dado a ele essa função, né? Pela separação dos poderes, etc. Isso é muito delicado. Então, muito importante que isso seja respaldado por um diálogo democrático. Tá? Que essa atividade normativa, que essa produção normativa realizada pelo Poder Judiciário por meio dos precedentes, né, vinculantes ali do 926, 928, do CPC 2015, seja a partir de uma prática de diálogo, de intervenção, né, de atores democráticos, de atores sociais, como eu chamo ali no livro, tá? Para que justamente não fique só uma decisão prolatada ou então, né, oriunda do entendimento do Poder Judiciário, mas também que possa ter tido a participação de outros autores, de outros poderes, de instituições e segmentos da própria sociedade. Então, seria precisamente isso, respondendo agora de forma mais objetiva, né? A legitimidade é otorgar força, né, viés democrático para a atuação, para a decisão do Poder Judiciário, para a atuação normativa, produção normativa do Poder Judiciário nesse contexto. E aí eu identifico a figura do amicus curiae, que eu não sei se tu vai perguntar de forma mais específica, né? Seguramente. Como um meio aí de promover essa legitimação democrática. Perfeito. Eu vou então, lhe agradeço já pelas primeiras considerações, Gisele. Lhe faço agora uma segunda provocação. Como é que o Poder Judiciário pode se legitimar? E em que medida o Código de Processo Civil, o CPC 2015, contribui para isso? Já adiantastes aí, a gente tem o reforço da figura da atuação do amicus curiae, audiência pública, né? Me parece que há instrumentos dispostos e reforçados pelo CPC 2015 que eu acho que podem colaborar, podem corroborar a decisão e colaborar para que a produção seja uma produção democrática. Mas eu queria muito ouvi-la falar sobre isso. Perfeito, Marcelo. Então, né, é necessária a promoção dessa abertura democrática, dessa participação democrática e os meios, né, que isso é possível de ser feito. Eu entendo que o CPC 2015 previu meios, métodos, né? Claro que a gente pode ficar falando se de forma adequada, se de forma suficiente, né? Embora não adianta ficar só discutindo a questão dogmática, legislativa, na prática isso também é uma questão, né, de grande relevância, a gente pode falar um pouquinho disso também depois, mas a previsão justamente e especificamente na seara da produção de precedentes judiciais vinculantes é a figura do amicus curiae, que tem previsão genérica, né, de atuação no artigo 138 do CPC 2015, tá? Ele está, inclusive, ali inserido como intervenção de terceiros. Então, né, um terceiro aí seria um colaborador do juízo, né, um terceiro interventor. Os poderes que a eles são conferidos são determinados pelo próprio artigo 138. Então, né, se pode interpor recursos, no caso só em bases declaratórios, né? Como isso vai funcionar, está lá no 138 de forma genérica. Mas tem também na seara, e aí especificamente dentro da sistemática do ERDR, no artigo 983, a previsão de ouvir pessoas com conhecimento na matéria, né, conhecimento técnico na matéria, ou então órgãos, entidades que representem a sociedade na discussão de uma questão transindividual, repetitiva, e que, portanto, merece esse debate, diálogo democrático, não só para a inserção da sociedade, de instituições e poderes, mas para qualificar tecnicamente a decisão também. Né? Se é uma questão envolvendo o plano de saúde, por exemplo, né? A ANS,
Agência Nacional de Saúde, uma agência reguladora, tem capacidade técnica para promover, né, um debate e a formação de uma decisão mais precisa, mais adequada ao caso concreto. Então, também no 983, lá na seara do RDR, e na seara, né, na sistemática dos recursos repetitivos no artigo 1038, com a previsão da possibilidade de participação, inclusive na sessão de julgamento, dessas pessoas, né, órgãos, instituições. E, claro, também tu falaste aí muito bem, né, a questão da possibilidade de convocação de audiências públicas, né, para ouvir, enfim, interessados e pessoas qualificadas, entidades qualificadas, para antes da formação da decisão, por critério de qualificação técnica e também para regimentar essa força democrática aí, né, no bojo da decisão. Perfeito, Gisele. Eu acho que nem o juiz Hércules poderia dar resposta a todas as questões hoje submetidas à apreciação judicial sem dialogar com segmentos da sociedade que podem colaborar por terem expertise, o conhecimento necessário para a produção e para o acompanhamento da decisão. Perfeito seu raciocínio. Exatamente. O que me preocupa hoje, e aí eu me permito fazer um pequeno desabafo para depois ouvir sua orientação, o que me preocupa hoje é muitas vezes o reforço ou a construção de uma jurisprudência defensiva que, em muitos momentos, acaba esvaziando esses instrumentos que você didaticamente narrou. Vou te dar um exemplo disso. A figura do amicus curiae, que você bem sinaliza, está lá, ela é reforçada no CPC, prevista à altura do artigo 138, né? E aí a gente percebe que o legislador abre ali a possibilidade do amicus curiae recorrer, utilizando embargos declaratórios ou recorrer da decisão que fixa, estabelece a tese no IRDR. Então, o que eu vejo? De um lado, a doutrina evocando a ideia do microsistema de formação de precedentes, querendo, portanto, ampliar o alcance desses instrumentos, para dizer o seguinte: olha, onde tiver formação de precedente, é necessário que a gente tenha um debate mais amplo, e aí publicidade, qualificado pela audiência pública e com uma decisão ainda mais reforçada, eu diria, né? Uma decisão que observe detidamente o 489. Afinal de contas, o efeito vinculante depois alcança um número indeterminado de pessoas. Então, eu vejo, de um lado, a doutrina trabalhando para ampliar as hipóteses de cabimento de todos esses instrumentos que colaboram para que a decisão judicial seja democrática. Então, ampliar o alcance do amicus curiae, da audiência pública, né, a correta compreensão do 489, a publicidade, etc. Mas, de outro, eu também venho acompanhando, sobretudo no STJ, uma jurisprudência muitas vezes defensiva, que restringe o alcance desses instrumentos. E eu falava do amicus curiae, quer dizer, imagina, a decisão que admite o amicus curiae é irrecorrível. E a decisão no STJ dizendo, tudo bem, a decisão que o exclui também será irrecorrível. Então, sim, exemplo de jurisprudência, muitas vezes restritiva, exato. hoje já construída no STJ, e aí a gente acaba esbarrando entre, diante da previsão legal, da preocupação da doutrina em ampliar e muitas vezes dos tribunais em restringir. Como é que você vê esse enfrentamento e o que você acha que é possível a gente evocar para equilibrar esse confronto aí, essa tensão entre doutrina e jurisprudência? Pois é, Marcelo, provocação e ponderação muito pertinente com relação a esse tema. Como tu bem disseste, a doutrina tem trabalhado de forma muito pertinente, eu sou suspeita porque eu, né, estou aí nessa corrente, para ampliar, né, esses mecanismos e formas de realizar a legitimação democrática, debate democrático por meio do amicus curiae, né, audiências públicas, etc. Enquanto a gente vê esse movimento, infelizmente, na prática, por isso que no início eu falei, não adianta ter ilusão que a previsão não dogmática na legislação, né, vai trazer justamente aí a resolução de todos os problemas e que vai outorgar, né, efetivamente uma legitimidade democrática, porquanto isso depende muito da prática, da aplicação na prática. Enquanto a gente vê esse movimento na doutrina, na jurisprudência a gente vê o movimento contrário. E tu bem colocaste que os tribunais superiores apresentam essa atitude defensiva. A gente tem alguns casos aí, né, que nos demonstram isso, infelizmente, mas eu também achei bem interessante que tu colocaste com relação à questão da possibilidade de recurso, né, da decisão que admite ou inadmite. Também tem aquela questão lá
que se discutiu, e pelo menos, né, aqui no nosso tribunal se pacificou depois da decisão, né, sobre as hipóteses em que caberia o agravo de instrumento lá no 1015, dentre elas a que dispõe sobre a participação de terceiros, né, no processo. Se a amicus curiae é um terceiro e está assim classificado no CPC 2015, no artigo 138, então caberia dentro dessa classificação de terceiros, ou seja, caberia também da decisão que dispõe sobre a inclusão, enfim, da participação no processo, o recurso de agravo de instrumento. Mas daí, né, se entrou na contradição, porque na legislação no 138 tem a restrição, mas no 1035, no 1015, ele do agravo de instrumentos seria viável como forma, modalidade de intervenção de terceiro. Aí acabou o nosso TJRS, né, pelo menos foi por esse lado, né, que aí vence a questão da especificidade. Se o próprio artigo específico ali do Instituto, que prevê, né, a sistemática do Instituto estabelece que não caberia, então, né, a previsão genérica de terceiros lá, né, estaria do artigo 1015 de agravo de instrumento, né, estaria então superada a questão. Eu entendo que é mais uma forma de restringir, né, aí a hipótese de participação, de manifestação e de recursos, que há uma forma de manifestação no processo, dessa forma. E a outra, né, infelizmente, aí forma de restrição, como a gente vê, claro, é preciso sopesar, né, Marcelo? A gente tem que considerar, né, a importância, o viés democrático da participação do amicus curiae, a contribuição, né, técnica que pode trazer no processo para trazer uma melhor, uma mais fundamentada, mais bem fundamentada decisão, em homenagem ao artigo 489, como tu bem referiste, mas claro que não pode ter um tumulto, né? Não pode ter uma dilação demasiada por excesso de intervenientes no processo. É claro que sim, a gente tem que buscar um equilíbrio. Se vê muito isso nos tribunais superiores também, né? Não se aceita o ingresso, a manifestação em sessão de julgamento, só, né? Só a manifestação por escrito, estilo memoriais, por exemplo, né? Para não justamente elastecer demais, não trazer esse tumulto aí para a sistemática de julgamento. Acho que em alguns casos até tem pertinência, tem que se pensar nessa questão, né, do tempo do processo também, mas, né, eu acho que tem que ser pontuado aí, pelo menos tem que se selecionar amicus curiae, né, amicus curiae, assim, que sejam realmente contributivos, relevantes, importantes, por critério técnico, né, e democrático, representativo, para resolver a controvérsia. Muitas vezes a gente só vê uma exclusão pela prática, pelos tribunais, para não ter que analisar, essa que é a verdade, né? Mais manifestações aí e pleitos, né? Sobre aquela questão. E você tem uma preocupação de há muito com o caso prático, né? Com o problema que o caso prático demonstra. Inclusive, você faz relatos interessantes do seu estágio pós-doutoral, né? Uma experiência que lida com casos práticos de alta complexidade. Vamos falar disso, não é? Vamos falar disso um pouquinho mais no final. Agora, eu queria lhe fazer uma nova provocação para que a gente pudesse falar dos precedentes ou pronunciamentos judiciais obrigatórios ou precedentes à brasileira. Isso é delicado, a nomenclatura é delicada. É um assunto delicado e até para que a gente preserve esse fim didático da live, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né? O que a gente pode entender no CPC 2015 por precedente, onde é que o aluno pode localizá-lo e qual é a importância prática de aplicação do precedente. Porque eu costumo dizer, inclusive, a muitos dos meus alunos, considerando a minha época, você imagina que jurisprudência na minha época era persuasivo, talvez a última coisa que você fosse indicar na tua inicial, hoje pode ser a primeira. Então houve uma mudança muito séria. Queria que você também destacasse isso, nos desse uma noção do que é, onde localizá-lo no CPC e de em que medida a gente percebe os efeitos práticos da aplicação. Porque eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, depois dessa explicação, vai ficar um pouco mais atento e preocupado. Aí a gente avança para discutir a formação do precedente. Tá, perfeito, tá certo. Até eu não gosto de parar nesse ponto, porque às vezes a gente fica nele e não sai, né? É controverso, inclusive, acho que o Marcelo colocou muito bem, é controverso, inclusive, a questão de que se nós podemos falar que no Brasil existem precedentes judiciais, né? Um sistema de precedentes. Porque sabemos que não é algo da cultura originária do nosso sistema, do nosso país.
é da tradição de common law, né, justamente, que veio se inserindo de forma contextualizada com o nosso sistema, com a nossa civil law, né, evidentemente, né, combinada, né, sistematizada com o nosso civil law. Então, portanto, é uma questão bem específica e bem contextualizada. Né? Muitos na doutrina referem que não se pode falar, ou que se pelo menos tem que dizer que é precedente à brasileira porque foi contextualizado. Né? Outros dizem que não, a questão é a função que desempenha no sistema. Mas vamos lá. Precedentes judiciais que realmente, de fato, né, têm essa origem do direito anglo-saxônico, não é próprio da nossa origem, e vieram sendo introduzidos assim, né, aos poucos na nossa realidade, e como o Marcelo bem pontuou, né, a ideia de jurisprudência, uma jurisprudência com uma força, com caráter persuasivo. Então, eu uso as decisões dos tribunais, né, numa petição, por exemplo, para reforçar o meu pleito, mas eu preciso necessariamente fundamentar minha petição inicial, meu pleito, na lei. Mostrar que eu tenho amparo legal, que eu tenho possibilidade jurídica do meu pedido. E essa possibilidade jurídica se encontra na lei, porque a lei é a fonte primária do direito. Ora, isso aí é salutar no sistema de civil law. Né? Então, evidentemente, a ideia de colocar, de complementar ali com uma jurisprudência para reforçar, dizer, olha, juiz de primeiro grau no Rio Grande do Sul, segue essa linha porque o TJRS já tem esse entendimento pacífico. Então, se subir, vai reformar. Então, vamos ser coerentes, vamos evitar aí todo esse trabalho, esse iter. Quer dizer, sempre nessa perspectiva. Com o tempo, com a inserção de outras técnicas, né? Aí isso veio já antes do CPC 2015. A gente tem aí a própria súmula vinculante, né, com a emenda constitucional 45, 2004. A gente tem os recursos especiais extraordinários repetitivos, ali em 2006, 2008. Né, o próprio indeferimento liminar do pedido, o antigo 285A, do CPC 73. Nós tínhamos algumas técnicas esparsas, né, com esse objetivo de prestigiar a força das decisões judiciais, de trazer, de aumentar a força persuasiva, tá? Ou até imprimir uma força mais vinculante à jurisprudência. Isso foi um movimento que veio se, né, sedimentando, enfim. Com o CPC 2015, com a promulgação dele e a entrada em vigor em 2016, né, a gente tem daí a previsão expressa de digamos assim, o que a gente pode chamar de sistema de precedentes. Eu quero deixar claro que isso é possível de discussão, né, a respeito máximo da doutrina que entende contrariamente. Vamos falar, então, provimentos jurisdicionais de eficácia vinculante, vamos falar em precedentes, porque não é algo nosso, tudo bem. De todo modo, a gente tem a previsão nos artigos 926 a 928. 926 do CPC 2015 estabelece que os juízes, os tribunais devem seguir, devem, não é assim uma sugestão, é um dever, né? Uhum. Devem seguir, devem aplicar o entendimento, tá, dos tribunais. E depois, 927, eu tenho o rol de que decisões são essas, que devem ser observadas e aplicadas pelos juízes e tribunais, que seria o que a doutrina chama de rol de precedentes formalmente vinculantes. Né? E, evidentemente, que aí temos ali, no inciso 1º e 2º, chamados precedentes, né, ou provimentos jurisdicionais constitucionais, né, que esses não se discute tanto com relação à carga vinculante, porque a gente está falando de ação... Súmula vinculante. Perfeito, súmula vinculante, ação de controle de constitucionalidade, né? Então, com relação a esses de cunho constitucional, não teria toda essa, digamos assim, essa controvérsia. A questão são as outras decisões que estão previstas nos outros demais incisos do 927. Os constitucionais são no inciso 1º e 2º, né? Os que estão no inciso 3º ao 5º, justamente daí são de previsão infraconstitucional. Aí eu tenho o RDR, né? Que a gente sabe que é perante o tribunal estadual, né, o regional federal, podendo chegar aos superiores, mas de todo modo, né? Ele deve ser proposto perante os tribunais ordinários, né? Enfim, estadual, regional, federal. Eu tenho os recursos especiais extraordinário repetitivo, né? O próprio incidente de assunção de competência. Então, eu tenho aqueles infraconstitucionais. Aí que tem toda a querela se seriam, né, precedentes realmente vinculantes, etc. Mas a legislação, né? Tu me perguntaste aonde está isso no cenário legislativo processual hoje, está lá, 926 a 928, como dever, né, de aplicação, tá? Claro, né, Marcelo? Eu gosto de dizer isso sempre, né? Dever não é assim uma aplicação cega, tá? E automatizada. Não, existem... Isso que eu acho importante dizer. Mais importante do que conhecer, né, como é que funciona
Quais são os precedentes? São justamente os meios de operacionalização de aplicação dos precedentes. O juiz não é obrigado a aplicar se ele percebe a necessária realização de um distinguish, por exemplo. Isso. Né? A raça decidente do precedente não fecha com aquele caso concreto que chega ali. Aí ele promove um distinguish, a parte faz isso de forma argumentativa, ou o juiz, né, fundamentando e pronto, afasta. Né? Overruling também interessante, tá? Defasado, precisa superar, buscar um novo precedente, isso pode ser feito. Então, o mais importante é saber como operacionalizar isso no sistema. E também, como tu bem disseste aí, que eu, né, ouvi aqui, enquanto eu falava, a questão de como fazer isso na prática, que critérios observar ao aplicar e produzir os precedentes. E um deles é o critério de legitimação democrática, de debate, de diálogo, né, para tornar a decisão mais técnica, mais adequada e, evidentemente, que de cunho mais democrático também. Quer dizer, está mais do que evidente a importância do tema que você pesquisa, né? Sou suspeita para falar, mas assim, é um tema que ele é controverso, ele é quase que atemporal, porque desde que se começa a discutir, ele só vai ganhando corpo, né? E mais necessidade de enfrentamento, porque, de novo, né, Marcelo? Uma coisa é estar mas então o CPC pacificou quando previu lá no 926, 928 e quando entrou em vigor em 2016. Agora a gente tem que ver como é que é a prática, a realidade. Uma coisa é o ideal, outra coisa é a prática, especialmente no nosso cenário, né? O processo é muito assim, ele é o direito na prática. Então, a gente depende muito como é que os tribunais vão aplicar, vão interpretar. Então, isso vem ao longo da prática e conforme as questões vão surgindo, né, nessa dinâmica prática, é aí que elas vão se tornando mais, assim, como é que eu vou dizer, né, mais de importante debate, enfrentamento e lapidação. E a doutrina está aí para isso. Então, eu acho que é um tema de grande relevância, suscita outros vários também, né? Por isso que eu sigo aí, né, pesquisando e também dei continuidade no pós-doc, uma linha muito parecida aí, né? Na verdade, dando, depois a gente pode falar disso, mas dando assim um foco maior para os tribunais superiores, a atuação dos tribunais superiores, né, na produção de precedentes judiciais. Perfeito. Sobre os precedentes, quando você estava explanando aqui, eu estava acompanhando seu raciocínio e imaginando uma atuação prática. Imagina um advogado que vai hoje advogar a favor de um precedente, como você bem citasses aí, uma tese fixada no julgamento do IRDR. Então, se o advogado hoje estiver pleiteando a favor dessa tese, ao encontro dela, ele já pode começar na inicial indicando o artigo 311, tutela de evidência, um pronunciamento que é satisfativo já no início. Perfeito. E de outro lado, se estiver advogando contra, nem sabe, mas pode estar advogando contra, aí o juiz já está autorizado a aplicar lá o 332, que seria o equivalente ao 285A, que você também já mencionou muito bem, quer dizer, não vou nem citar o juiz dizer, não vou nem citar o réu, já estou dizendo que o seu pedido é totalmente improcedente, né? Então, há uma aplicação prática muito severa para quem vive disso. É um assunto que a gente precisa sempre estudar mais, estudar melhor, mais. A gente precisa se aprofundar nisso. Não é diletantismo intelectual querer saber se é do common law, se é do civil law, ou se isso... Não, exato. Há repercussões práticas muito sérias, sobretudo para a advocacia. Agora, você é advogado, atua em tribunais de segundo grau e tribunais superiores, tem vivido isso na prática, né? E, Marcelo, se me permite só, porque eu acho um gancho bem importante, tu colocaste aí, trouxeste, então, né, a previsão da tutela de evidência. Se não houvesse justamente a força, né, de outorgar a força vinculante, buscar, porque qual é o objetivo? Segurança jurídica, no que tange a estabilidade do sistema, previsibilidade, e aí eu preciso buscar uma uniformização de entendimento e de aplicação desse entendimento, né, a toda evidência, e isonomia, né, isonomia de tratamento a casos análogos, né? Então, se não houvesse justamente a ideia de amplificar, né, e de uniformizar essa prática e dar essa força ao sistema de precedentes, de provimentos jurisdicionais de eficácia vinculante, nós não teríamos no corpo do CPC, como tu bem colocou, outras previsões. A tutela de evidência, por exemplo, uma das hipóteses. Quando é que o direito é evidente? Quando está, né, que vai ao encontro de um daqueles precedentes ali, né, que tem eficácia vinculante, do rol formalmente vinculante ali do 927, né, para dar força justamente para essas decisões. Não é muito bem colocado. Ou então, quando o meu pleito vai, né, de encontro contrário ao que já está
entendido e pacificado, pelo menos por enquanto, porque tudo pode mudar, é bom dizer isso. O precedente não precisa ser eterno, cristalizar, né? A professora Tereza trata isso muito bem, a professora Tereza Rudalvin, né? Gosto muito da produção dela por isso. Fantástica. Fantástica. Minhas homenagens aí mais, né, irrestritas, eu cito muito ela, inclusive nesse último livro dela, excepcional sobre modulação de efeitos, do 1927, de parágrafo 3º, mas tem uma obra mais antiga da professora Tereza sobre direito jurisprudencial, onde ela esclarece isso. Né? Existe esse mito de que, mas isso é engessar o direito, deixar lá a decisão e só ir aplicando por amostragem. Para começar, que nem sempre é assim. Tem que ter uma fundamentação, tem que ter identificação de raça decidente, etc. Mas a engessamento e cristalização não quer dizer, é possível alterar. Existe a previsão do método overruling, por exemplo, então da superação do precedente e substituição por outro. Então, não quer dizer. Agora, se tem um precedente lá posto e ele está vigente, ele é válido, ele tem adaptação social, por exemplo, pertinência social, e teu pleito, o teu pedido é totalmente contrário aí ao que está ali, está vigorando, aí, como tu bem disseste, o 332. Que, aliás, Marcelo, ele veio na esteira do 285A anterior, e claro, deve ter reparado isso, ele amplificou, né? Ampliou, antes era, exato. Né? Ou seja, não te parece também que a ideia é reforçar ainda mais, né, essa força vinculante, o respeito, e tentar acolher os objetivos de segurança jurídica e isonomia, né, que eles se propõem? Então, bem colocado isso, né? Eu vou aproveitar, inclusive, uma provocação feita por um dos nossos seguidores, que com esses convidados brilhantes a gente já posso falar em audiência. Com certeza. Inclusive, aqui identifico vários colegas e amigos aí muito qualificados e queridos aqui do Rio Grande do Sul, professores aí, a professora Carolina. Já subiu aqui. O Daniel Neves está sempre acompanhando as nossas lives, o Mar. Ele é ótimo, Daniel Neves, também cito muito ele. E uma galera fantástica. Maria Gabriele, que é uma grande amiga também, Nossa. assessora de... Tu conhece a Maria Gabriele, né? Maravilhosa também, e a gente bate muita, assim, troca muita ideia, porque, Marcelo, a gente tem que produzir pela prática, né? A gente tem que ter os pés no chão. Então, eu troco muita ideia com colegas habilitantes de advocacia, né? Quem atua aí no judiciário. Então, para a gente ver como é que está acontecendo, né? Viva, eu gosto de falar academia viva, né? Na prática, acontecendo. E não só, claro que a teoria do direito é muito importante, claro que a leitura, mas, né, na verdade, a gente sabe que é a base desse tema dos precedentes, mas a gente tem que ver como é que isso está acontecendo e se dinamizando na prática, né? Então, tem vários colegas maravilhosos aqui que eu já vi, ex-alunos, orientandos. Eu estou bem honrada. Está contigo também, né? Já falei. A honra é minha em recebê-la aqui para esse bate-papo. Eu lhe disse, vamos todos aprender muito contigo hoje. Recebi aqui uma provocação interessante, que vai também ao encontro daquilo que eu já imaginava indagar. Veja que a gente tem disposições muito, muito práticas, objetivas, na legislação, no CPC 2015, mas mesmo assim, nós muitas vezes nos deparamos com uma interpretação, e aí me permito falar do STJ, que me parece, ou muitas vezes esquecer, ou outras vezes inverter as disposições que foram já democraticamente aprovadas pelo Congresso Nacional. E como a gente está tratando, né, da legitimidade democrática para que o Poder Judiciário possa, por meio muitas vezes dos precedentes, entregar decisões normativas, vamos chamá-las assim, o que me preocupa agora? Não só estabelecer aqui, pelo menos, critérios decisionais, palavras que você já utilizou, critérios decisionais para que a gente tenha um resultado democrático, o que você já disse muito bem, perpassa pela audiência pública, amicus curiae, a qualificação da fundamentação, a ampla divulgação, claro, tudo isso é super importante. E a gente está utilizando aqui, muitas vezes, instrumentos que foram previstos na legislação por meio de um processo legislativo, seguindo as regras do jogo democrático. Perfeito. Mas o que me parece também é que, muitas outras vezes, as decisões judiciais vão de encontro a todos esses dispositivos democraticamente aprovados e constantes no CPC 2015. Está escrito assim, mas eu decido diferente. E isso me coloca uma preocupação, Gisele. Qual é? A necessidade da gente também atualizar um pouquinho a nossa hermenêutica jurídica.
Quer Uhum. dizer, porque um sujeito que está viciado em si mesmo e que decide de acordo com a sua consciência, se não gostar do instrumento, desconsidera-o completamente. E ao final, ainda que a decisão dele seja boa, ela não é produzida democraticamente. Então, é Uhum. essa uma questão que eu também acho super interessante da gente debater, é de que não basta atualizar a legislação e prever na legislação instrumentos que forjem uma conclusão democrática, mas também atualizar a maneira como a gente interpreta tudo isso. Muitos colegas Exatamente. aqui já relataram, poxa, a gente advoga e muitas vezes encontramos decisões dizendo, mas o entendimento deste juízo não é este que está consagrado na legislação, sem qualquer autorização para escusa legal. Né? Então, acho que a gente também precisa discutir um pouquinho disso. E eu queria aprender contigo, já puxando aí o gancho, para teu estágio pós-doutoral na Alemanha, Uhum. o que é que tu traz de experiência para esses critérios decisionais? Tá bem ao par, hein, Marcelo? Já reparei que tu tá bem ao par aí dos estudos, que bacana. Fico muito honrado, deveras. Já, eu acho que eu já disse ao nosso amigo Beck, isso não é só uma questão de respeito com o convidado, não. É também um privilégio estudar por livros, pesquisas tão qualificadas quanto as dos meus amigos e convidados. Então, de um lado, uma questão de respeito por quem for entrevistar, mas também, para mim, uma oportunidade de aprendizado. Né? Que Porque bacana. eu acho que muitas vezes a gente cita os colegas, mas não os lê, muitas vezes porque não há tempo. Né? Então, estou aproveitando essa pandemia para otimizar o meu tempo e tenho aprendido muito com cada uma das pessoas que gentilmente cedeu espaço para participar da live. Contigo não é diferente. Eu acredito, porque, na verdade, a gente, para poder citar, é bom primeiro ler, refletir, dialogar, se possível, para depois poder contextualizar bem. Isso aí tem uma grande relevância. Então, é por isso a força contributiva e sinérgica do teu projeto, né? Porque para nós também que produzimos e pesquisamos a respeito disso, conversar também, né? E ouvir os colegas aqui trazendo, né, ponderações, isso aí é o lado positivo desse contexto que a gente está vivendo, né? Então, muito Exato. bacana. Mas tu colocaste muito bem aí a questão justamente então, né, de critérios decisionais, porquanto né, a gente vê, infelizmente, ainda, né, enfim, talvez mais do que nunca, infelizmente, né, mas parece até contraditório dizer isso no contexto que a gente vive. Essa corrente, essa atividade do decisionismo, né? Decido assim, é meu entendimento. Por mais que exista, né, entendimentos já, e muitas vezes por força de precedente, ou então, Uhum. né, dentro né, daquelas decisões, do corpo daquelas decisões que estão arroladas ali como precedentes formalmente vinculantes, né, pelo CPC 2015. Então, que muitas vezes fundamenta, inclusive, eu já vi isso acontecer, né? Fundamenta, mas para desviar da aplicação daquele entendimento, porque tem um pensamento, muitas vezes, de cunho ideológico, político, que muitas vezes nem passa pelo jurídico, né? É diverso. Isso, né, é algo que não se pode admitir, né? Claro, deve se respeitar, mas não se pode admitir no contexto constitucional que vivemos, né? Claro. Na ideia de entregar uma procedura jurisdicional adequada, justa e efetiva, né, respeitando as garantias, inclusive da segurança jurídica e da isonomia. Então, isso fere, né, aí as premissas e preceitos constitucionais que todos os juízes e tribunais devem militar e observar na sua atividade. Mas isso aí não adianta ficar falando, porque parece que, mas esse discurso todo mundo fala. Então, a gente tem que ir para a prática, né? Marcelo, já que não há essa consciência, e eu gostei que tu falou aí da minha experiência pós-doutoral, porque isso é uma questão muito importante, uma coisa que eu já pensava e assim ponderava na minha tese de doutorado e no livro, né, oriundo dela. E agora eu reforcei muito isso vivendo na Alemanha, tá? Porque é inacreditável. Eu já posso talvez até entrar um pouco aí na minha pesquisa pós-doutoral, porque ela dialoga muito com o tema que a gente está falando também. É Por favor. inacreditável, Marcela, porque quando eu fui, na verdade, quando eu fui, pensei em fazer um pós-doutorado, eu pensei, não, eu vou ter que fazer nos Estados Unidos, né? Com certeza. Talvez na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, por conta, estou falando de precedentes, estou falando de inserção de precedentes, né, que tem essa matriz anglo-saxônica, né, o sistema common law. Então, eu vou ter que ir para lá Class para. actions. As class actions, exatamente. Vou ter que ir para lá, né, porque afinal de contas é a grande inspiração do nosso sistema. E aí, para uma questão pontual, assim, né? Enfim, inclusive até pessoal, né? De vida, meu marido estava fazendo doutorado na Alemanha, em tributário, mas aí se acenou para mim a possibilidade, a oportunidade de fazer em Heidelberg, que é uma instituição, né? Aí, né,
a universidade mais antiga né? É a universidade mais antiga, né? É a mais antiga da Alemanha, a terceira da Europa, se não me engano, né? Muito tradicional, grandes nomes passaram por lá e ainda hoje, né, temos aí um corpo docente, uma produção incrível. Tive essa oportunidade, fui o primeiro a conhecer e tal, e eu disse, não, né? Mas eu pensava, e alguns colegas me diziam, e eu entendo a provocação, Gisele, tu fala de precedentes, tu quer continuar nessa linha, mas a Alemanha não tem precedentes oficiais, né, vinculantes. Há quem diga que nem o Brasil, mas tudo bem. Vamos em frente. Né? Não tem precedentes. E Marcelo, eu disse, pois é, isso é um problema. Quando eu tive a primeira vez conversando com o meu supervisor, porque lá, né, não tem assim, orientador, o supervisor de tese, né, de estudo pós-doutoral, na verdade, tá? Estudo pós-doutoral, que é o professor Christoph Kern, que é bárbaro, excelente, né? Ele é muito bom. A professora Tereza também tem uma grande interface. O professor Daniel Mutidiero também tem uma interface grande com ele. Quando eu estive conversando com ele, eu vim com essa ideia de fazer um estudo comparado, porque se eu estou num país, né, eu quero fazer uma comparação para trazer uma contribuição. Um estudo comparado, e aí eu queria focar em cortes, Marcelo. Cortes superiores, eu pensei, né, especialmente aí não sabia se na constitucional, né, mas aí eu descobri o Bundesgerichtshof, o BGH, que é o equivalente ao nosso, né, STJ, que analisa recurso, né, que vai tratar do direito objetivo, né, essencialmente, tá, para fim de uniformizar, né, a legislação federal. Então, eu pensei assim, quero fazer um estudo comparado de funcionamento para trazer alguma proposta contributiva para o Brasil. Mas eu estou tratando de precedentes, eu quero falar de outorga de unidade do direito, né, na sistemática de precedentes, para ver se melhora a situação lá no Brasil, que está muito para inglês ver ainda, né? Está muito ainda no papel, muito dogmático. Como isso? E ele mesmo, eu tive que convencer ele do meu projeto. Mas depois ele concordou, sabe, Gisele, que tem pertinência. Eu acho que teu projeto é legal, pode ir para frente. E eu saí de lá muito satisfeita, Marcelo, por mais que eu tenha tido essa provocação, de fato, já adianto, a Alemanha não tem um sistema de precedentes formalmente vinculantes. Na Alemanha, somente as decisões do Tribunal Constitucional, né, do Bundesverfassungsgericht, só as decisões do Tribunal Constitucional que tem essa força vinculante, mas as decisões do Bundesgerichtshof, que é o BGH, que seria o nosso STJ, embora não tenha um 926, 927 brasileiro lá dizendo, olha, as decisões emanadas por esse, né, tribunal dentro da sistemática desse recurso tem que ser observadas pelo sistema, tem eficácia vinculante. Isso é a ideia de que esse tribunal as decisões têm que ser obedecidas, observadas, não só pelos nossos tribunais, né? Pelos tribunais Oberlandesgericht, os tribunais estaduais, regionais, federais, mas por todo o sistema, pela advocacia, pela prática jurídica como um todo. Isso é uma matriz cultural que permeia o sistema. É impressionante. Isso é cultural. Talvez, imaginei. E também por isso, a gente não precise lá de pronunciamentos judiciais obrigatórios ou precedentes ou do artigo, né, 926, 27 e 28. É fantástico. Fazendo um estudo comparado, você vê que por aqui a gente investiu na legislação, não mudamos o comportamento, naufragamos, está funcionando. Lá, como tu tem um respeito maior ao texto constitucional e aí há uma assimilação das pessoas, da integridade, da coerência, como lá a cultura funciona, sequer é necessário a previsão legal de um pronunciamento judicial obrigatório. Tem um detalhe que eu queria até que você comentasse. Algumas restrições, né, para você, por exemplo, advogar, no que seriam as cortes superiores, precisa ter 35 anos, 5 anos de advocacia, escritório na região. Quer dizer, você acha que essa exigência, em alguma medida, dificulta o acesso, ou essa filtragem você acha que ela é democrática e necessária? Me corrija se eu estiver errado, mas creio que para advogar aí nas cortes superiores na Alemanha, você tem 40, 42 advogados que estão habilitados a fazer isso. É um número muito restrito, né? Olha que eu nem publiquei ainda o resultado. Tá diagramando aí, né? O resultado do estudo do pós-doutorado. Eu acabei escrevendo um artigo que virou, né, um pequeno livro. Sou um aluno aplicado, pô. Não, e aí ao longo disso, não sei se você acompanhou na época ou mais recentemente, mas ao longo do meu estudo, enquanto desse um ano que eu estive na Alemanha, eu
fui vendo a necessidade de fazer essa comparação e buscar, quem sabe, uma contribuição. Eu escrevi as notas de processo civil comparado. Então, numa delas, eu até tratei essa questão dos requisitos para advogar perante o PGRA, né, que seria o STJ, o Tribunal Superior. Então, até agora, o livro, né, o mini livro aí, fruto da minha pesquisa pós-doutoral, que faz essa análise comparada e traz uma proposta a partir do modelo alemão, né? Também tem as notas de processo civil comparado ao final, que são mais pontuais aí nessa ideia de trazer, digamos assim, drops, assim, né? Simples, né? Tipo, pequenos assim, olha, aqui é assim, lá é assim. Vamos pensar sobre isso, vamos falar sobre isso. Então, tá, eu acho que a ideia é... Mas eu acho interessante que tá no prelo aí, o livro tá diagramando e tu já tem... Mas acho que tu acompanhou as notas, talvez, né, querido? Nós somos nerds, a gente acaba lendo as notas de rodapé e os manuais, e o manual de instrução dos equipamentos. Somos nerds, tá tudo que bem. bacana. Não, mas eu fico muito feliz, a tua provocação é muito pertinente e contextualiza. Como eu dizia, então, a questão é muito forte, então não há necessidade de previsão, né, assim, de imperativo legal, deve ser observado, é uma expressão cultural. Quando tu vai, né, eu tive no BGRA, eu assisti sessões de julgamento, Marcelo, foi uma experiência deveras interessante para ver na prática acontecendo. Conversei com uma juíza, né, sobre isso, ela até atuava no Oberlandesgericht de Frankfurt, mas estava fazendo o tour com a gente quando eu fui lá, né, no Bundesgerichtshof, e procurei viver um pouco, já que eu estava lá esse tempo, nesse período, né, e tive que estudar alemão, não tive outra escapatória, né, mas ajudou bastante para ter acesso, isso foi muito bom também, acesso à bibliografia, sentir realmente de onde que vem essa tradição cultural e as razões dessa cultura alemã, né, que sou suspeita para falar, mas funciona muito bem, né, me impressionou muito. De fato, assim, o próprio tribunal se apresenta como um tribunal vocacionado a outorgar a unidade de direito, tá? E segurança jurídica. Esse é o escopo. Tanto que, já vou chegar nos requisitos, eu não esqueci, tu perguntou, tanto que um dos requisitos para a revisão é o RESP, tá? É o recurso análogo, certo? Tem dois tipos. Tem a per saltum, que, né, se passar um valor de alçada mais alto, vai ter admissão. E tem outra, né, que é a de sulaço, a revisão, que é por admissão. E aí, quais são os critérios, requisitos para admissibilidade? Um deles é, né, a questão debatida, tá? Ela tem importância fundamental, ela tem relevância fundamental, tá? Tem por que discuti-la? Tem relevância para... Tem necessidade de discutir essa matéria para desenvolver o direito, né? E tem necessidade de uniformizar, aí que tá, a jurisprudência sobre esse tema, sobre essa matéria. Tem muitos tribunais que estão entendendo de forma diferente, muitos juízes. Tem. Não, então nós vamos agora aqui levar o BGRA, porque ele vai proferir uma decisão para uniformizar. Esse é o critério de admissão de recurso. Tá? Precisa uniformizar, precisa desenvolver o direito. Quer dizer, é uma expressão natural, tá? E cultural do próprio sistema. E isso é observado pela prática como um todo. A prática civil e empresarial, os advogados levam isso em consideração. Tá? E com relação... Daí tu me pergunta se eu acho... As pessoas devem estar pensando assim, Gisele, mas não vem comparar Brasil com a Alemanha. O Brasil tem, né, uma extensão territorial muito maior, populacional. Eu sei disso, a gente tem que fazer isso, né, com as devidas adequações, tá? Claro, muito tem menos que contextualizar, processos. lógico. Claro, muito menos processos, a toda evidência. Mas a gente pode pensar em buscar, assim, digamos que inspiração nessas técnicas, né, e operacionalizações. Tá? Então, a questão da atuação. De fato, eles exigem... Toda a formação lá ela é um pouco mais longa, de fato, tá, Marcelo? Não pelo tempo até da graduação, mas tem o status exam, que seria a OAB deles, então, né, tem o referendariado, que são os estágios que tem que fazer para a prática. Mas existe, especificamente para atuar no BGRA, tem requisitos, tem que ter 35 anos, né, uma questão etária, que também é a idade dos ministros, né, que se exige mínimo de 35 anos. Isso é parecido com o Brasil. Mas tem que comprovar 5 anos de prática ininterrupta. E tem que ter escritório na cidade sede do tribunal, tá? Que é Karlsruhe, né? Que é onde fica o Bundesgerichtshof. Então, tem que estar associado com outro advogado igualmente habilitado. Tu me pergunta, faz diferença? Eles exigem uma alta qualificação técnica e um mínimo de experiência. Para que tenha essa coerência para levar, conduzir os pleitos de forma adequada, né? Ou quando for o caso, para o Tribunal Superior, né? Eu acho que tem essa questão da exigência de qualificação técnica, né? E que eu acho que é bem interessante, assim, e que talvez ajude bastante, né?
Outra questão é que, sendo um tribunal que tem, né, que emana decisões que tem essa força, né, essa autoridade perante o sistema, por exemplo, no caso agora do procedimento lá, que foi, até me chamou muita atenção, saiu um artigo meu recente na Repro, de maio, agora, não sei se tu chegaste a ver, sobre o procedimento do Mustafa Estalunklag e a ação Mustafa Feafarm, né? Sobre o IRDR. Mustafa Estalunklag. Isso, seria uma ação, né, declaratória padrão, modelo, que surgiu por força do problema do escândalo do diesel, lá da Volkswagen, né, que a gente também tem problemas no Brasil, os consumidores que tiveram lá o dano na questão ambiental, né, enfim, do escapamento de diesel, papapá. Então, isso, e a tutela coletiva na Alemanha, ela não está tão bem desenvolvida, né, a gente tem lá o Mustafa Feafarm, foi lá, do problema com a Deutsche Telekom, mas é mais setorizado a matérias, né? Surgiu a necessidade de desenvolver um procedimento para a matéria do tutela jurídica do consumidor. E aí foi introduzido na ZPO em novembro de 2018, justamente, né? E, enfim, a ideia é justamente tentar buscar uma solução unificada para essas várias questões, né? Ações repetitivas. O que eu quero te dizer é que, então, os alemães se preocuparam muito com essa questão, não da questão da ação em si, né, reparatória, porque ela era uma ação coletiva, mas depois das várias liquidações e execuções com relação a isso. O que eles pensam em fazer? Olha, na primeira audiência já chamaram e disse, olha, estamos esboçando qual é a orientação do tribunal, qual vai ser provavelmente a orientação para previsibilidade. Ó, né, deve ser essa. Então é melhor que vocês cheguem num consenso, façam um acordo, né? Porque senão vai ser pior para ambos os lados, né? Então, assim, incentivando o acordo, a solução consensual, tá? Para que o processo não continue a partir de uma antecipação de orientação, por exemplo, né? Então, isso sim, eles têm muita a segurança jurídica no aspecto da previsibilidade, da confiança, né? Da confiança, proteção da confiança é um valor muito caro ao sistema alemão. Minha amiga, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Passa rápido, né? Tanta coisa para falar. Nossa, mas se eu fosse catalogar aqui tudo que a gente já podia aprender contigo nessa live, nossa senhora, dava um... Falamos aqui rapidamente, né? Nós falamos sobre a produção democrática do direito, o que se entende aí por legitimidade, né? De que maneira, de quais instrumentos a gente dispõe para legitimar uma decisão quando ela pode, eu diria que eventualmente se transformar num precedente e alcançar um número indeterminado de pessoas. A gente também falou sobre os critérios decisionais, comentamos a audiência pública e o amicus curiae e falamos inclusive da sua experiência no pós-doutorado. Eu só tenho a lhe agradecer, em nome de todo mundo que pôde hoje nos acompanhar, lembrando que todas essas brilhantes lições ficarão disponíveis aqui no meu Instagram pelo IGTV. Tá, que bacana. Gisele, você já assistiu outras lives, sabe que no final eu sempre entrego ao convidado 2, 3 minutos para que ele possa fazer aí suas considerações finais e se despedir, mas já registro aqui o meu agradecimento pela sua disponibilidade, né? Tu sabes que esse projeto só se realiza mesmo pela generosidade dos amigos e eu queria registrar aqui meu sincero agradecimento. A live foi incrível, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Querido, imagina, eu fico muito feliz, como eu disse, é uma grande honra poder estar falando contigo nesse projeto que é muito contributivo, né? Tenho acompanhado aí, também fico honrada, porque grandes pesquisadores, grandes nomes, e sobretudo poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, né, Marcelo? Eu te agradeço esse espaço de fala também. Eu cheguei não faz muito tempo da Alemanha, cheguei em fevereiro, e infelizmente um mês depois já eclodiu aí a pandemia, o contexto da pandemia, né? Então, mas eu acho bem interessante, como eu disse, a ideia é contribuir, né? Seguir o debate da questão da necessidade de conferir unidade do direito, tá, para o nosso sistema, mais do que nunca. Não adianta só criticar as técnicas que nós dispomos do nosso sistema, ou ficar discutindo se é precedente, se não é, e sim tentar melhorar a forma de instrumentalizá-las e aplicá-las na prática. E Exato. Acho que essa é a minha função e a minha preocupação, né, Marcelo, desde o estudo doutoral como agora. E acho que o direito comparado tem muito a nos ensinar, né? E não temos que pensar que só necessariamente um sistema de common law pode nos trazer, né, um exemplo, uma lição importante para a gente poder qualificar e melhorar mesmo, né, a aplicação dessa sistemática de precedentes ou de provimentos jurisdicionais
vinculantes. E eu acho que a Alemanha tem muito a nos ensinar, né? Muito a nos ensinar mesmo a respeito desse, né, respeito que se dá às decisões judiciais, né? A essa autoridade que tem segurança jurídica decorre do próprio Estado de Direito, está na lei fundamental, né? Levar isso realmente como um cânone, como diretriz, né, do sistema. Acho que essa expressão cultural, esse funcionamento é bem interessante. Eu poderia falar mais tempo aqui, mas, né, eu sei que o espaço é restrito, mas em breve, se Deus quiser, aí a pesquisa, né, o fruto da pesquisa do pós-doutorado na Alemanha, que eu fiz lá em Heidelberg, em conjunto aqui com a PUC, até quero, né, falar que também tive trabalhando aqui na PUC, ali com o Reichelt, com o Marco Jobim, né, o professor Ingo Sarlet, que é o nosso coordenador da PGD, que esteve aí contigo, ele me incentivou muito. O Ingo é um gentleman, foi meu orientador no pós-doutorado. Eu sei. O Marco Jobim, nosso maestro, me ajudou demais. Sou muito grato a essa dupla, né? Tenho muito carinho pelos dois. Eu também. O professor Ingo, para mim, é uma referência. Ele me incentivou muito, especialmente a estudar alemão, né? Eu sou Welsh. Mas, enfim, foi bárbaro, né? Eles também, quero deixar então registrar que eu também tive esse auxílio, né? Esse estudo comparado. E em breve, se Deus quiser, ir publicar a pesquisa para poder dialogar e contribuir mais com os colegas aí sobre essa importante influência da Alemanha. E seguir, né? Lapidando também aqui no nosso sistema. Mais do que nunca, porque em tempos de pandemia também, unidade de direito, segurança jurídica, previsibilidade, né? Aqui, só encerrando, eu acho que quando a gente tem, né? Quando o jurisdicionado confia no sistema, né? Ele confia nas instituições, não só no judiciário, mas nas instituições e no próprio Estado, né? E mais do que nunca, no momento de ativismo judicial necessário nesse contexto, talvez também pensar, né, que mais do que nunca é chamada a participação democrática, né? Precisa a participação democrática nesse contexto aí, essencialmente. Então, são reflexões que eu queria deixar. E agradecer deveras, assim, dizer que eu estou muito honrada, Marcelo, e para te parabenizar, porque tu és aí um excelente expositor e debatedor. Muito obrigado. Eu agradeço pela gentileza, pela generosidade das palavras e registro que você será sempre muito bem-vinda. Então, logo publique aí mais uma pesquisa. Vamos ver se a gente consegue espaço na sua agenda para que você possa nos brindar aí com as suas considerações. Será um prazer recebê-la novamente. Viu? Conte sempre comigo. Parabéns pela preocupação que tu tens de promover sempre o diálogo da teoria, da academia com a prática. Porque a pesquisa, ela se renova principalmente quando tem uma aplicação prática que permita melhorar a vida das pessoas. Você tem essa preocupação, é uma preocupação que tenho também. Eu acho que assim a gente consegue melhorar a vida de todos, né? A pesquisa pode ser um caminho, pode ser sempre um bom caminho. Fique com Deus, muito obrigado pela exposição. Espero que com o final desse isolamento a gente possa, quem sabe, no próximo evento do Jobim, para homenagear o nosso querido Serginho, a gente consiga reunir essa equipe de professores para um abraço. Saudade de vocês, mas espero que a gente se reveja em breve. Vou me despedindo por aqui, viu? Renovando meu agradecimento. Um grande abraço, Gisele. Obrigada, querido. Outro para ti. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau. Amigos, encerramos mais uma live brilhante. Aprendi demais com a professora Gisele. Né? Conversamos sobre coerência, integridade e produção democrática do direito pelo viés dos precedentes, o que nos permitiu também evocar aqui algumas lições sobre o amicus curiae, a audiência pública e sobre a proposta do modelo alemão, que ela pôde vivenciar bem no estágio pós-doutoral. Por hoje é isso. Espero que vocês fiquem bem em casa. Lembrando que amanhã a gente segue com o projeto live que logo mais eu apresento o convidado. Um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê.